Um texto de Osvaldo Alvarenga, o Forte Nuno. Há em Lisboa um arco do Triunfo. É mais conhecido como o Arco da Rua Augusta. Esse está aí, atrás de mim. É a passagem da Praça do Comércio para a Rua Augusta, entrada para a Baixa Pombalina. Foi concebido e construído após o grande terremoto de 1755 e hoje, no cimo aberto à visitação pública, é também um miradouro. Na primeira etapa da estrutura que lá está, concluída em 1815, foram colocadas as colunas. O coroamento, um arco farto em alegorias várias, foi finalizado em 1875. O monumento exalta o povo português, as gerações passadas, os heróis nacionais e os seus atos de bravura, exemplos para as novas gerações. Há as virtudes dos maiores, para que sirva a todos de ensinamento. Diz em latim a mensagem gravada acima do arco. O arquiteto e escultor Vítor Bastos elencou Viriato, Vasco da Gama, o Marquês de Pombal e Nuno Álvares Pereira como modelos de heróis portugueses. É dele a autoria das estátuas desses 4 homens colocadas sobre os pilares que sustentam o arco. E quem sou eu para julgar as escolhas do artista? Não direi mal dos escolhidos. Não conheço o suficiente a história para fazer tal juízo. Penso apenas que faltou ao monumento o primeiro de todos os heróis portugueses, Dom Afonso Henriques, o fundador do Reino de Portugal. E por que não Dom João I, o mestre Davis, e todos os seus 6 filhos adultos, os heróis da encíclica Geração, na epopeia de Camões. Aliás, ele também um extraordinário português a ser esculpido no mais alto pedestal. Viriato foi herói quando ainda Portugal não havia. Houvesse, segundo dizem os historiadores contemporâneos, o guerreiro e líder das tribos lusitanas contra a invasão romana seria espanhol e não português. Quem não conhece Vasco da Gama, o navegador que inaugurou o caminho marítimo para as Índias? O explorador português dispensa a apresentação e os seus feitos, é justo afirmá-lo, colocam-no entre os maiores do mundo. O Marquês de Pombal é menos famoso lá fora, ainda que assim foi muito homenageado em Portugal. Antes de Marquês, foi embaixador em Londres e em Viena, até tornar-se secretário de Estado del Rei Dom João I. Dom José I, perdão. Este aqui. Autoritário e impiedoso e controverso, aniquilou inimigos, perseguiu os jesuítas, censurou livros e também reconstruiu Lisboa. Desenvolveu o conceito e criou no Douro a primeira região demarcada e a primeira Companhia Real do Vinho, aboliu a escravatura em Portugal continental, revogou a distinção entre cristãos e cristãos novos e reprimiu a Inquisição. No Brasil, o Marquês foi responsável pelo fim das capitanias hereditárias, pelo aprimoramento do sistema de fiscalização e cobrança de impostos, pela transferência da capital para o Rio e pela expulsão dos jesuítas. Foi de sempre, por quase 30 anos, o mais poderoso e influente secretário de Estado de Portugal. Longe de ser unânime, é inegável a sua importância na história do país. Estas 2 últimas escolhas do arquiteto são mais fáceis de assimilar. A quarta escolha recai sobre Dom Nuno Álvares Pereira, um personagem desconhecido fora de Portugal, pelo menos nos dias de hoje, e muitas vezes pouco lembrado entre os portugueses. Pelo menos dito assim, chamado pelo nome. Se a referência for ao santo contestável, aí talvez, se calhar, mais gente lembrar-se-á dele. Sem dúvidas, um grande herói, um dos meus preferidos. Aliado da primeira hora, foi vital à refundação do reino, na passagem para a segunda dinastia e à coroação do mestre Davis, formidável estrategista, impôs às tropas castelhanas as mais improváveis derrotas ao longo de 2 anos de guerra pela independência de Portugal. Isto para começar. O Forte Nuno foi e fez mais. Quero ele o protagonista desta crónica. Sei que é maçante para o amigo português, já cansado de ouvir a história da revolução que levou ao trono o mestre Davis, mas peço a sua licença para contá-lo a meu modo. É que aos amigos de outras terras podem não conhecê-la e assim não perceberão completamente a extensão do que fizeram os portugueses sob a liderança de Dom João e do seu amigo Dom Nuno Álvares Pereira. O primeiro, redentor e defensor do reino, com 26 anos de idade, e o outro, seu comandante, com apenas 23. Para você que não conhece essa história, peço que concentre-se.
Às vezes a narrativa fica confusa, não são muitos os personagens e imensas as intrigas. Não desista e não se perca. Pronto? Respire fundo, vamos começar. O Tratado de Salvaterra de Magos, assinado entre Portugal e Castela em abril de 1383, pôs fim à guerra entre os dois reinos e firmava as condições para o casamento da infanta Dona Beatriz de Portugal com Dom Juan I, rei de Castela. Para garantir a independência de Portugal, o acordo determinava que, com a morte de Dom Fernando I, o rei dos portugueses, seu neto, o primeiro varão nascido do matrimónio de sua filha com o rei de Castela, herdaria o trono português. Havia condicionantes, tal que, em caso de morte prematura de Dom Fernando, na ausência do herdeiro ou até que este completasse 14 anos, Portugal ficaria sob a regência da esposa do rei, Dona Leonor Teles, a rainha de Portugal. Contam que Dom Fernando teria preferido outro arranjo, passando a um dos seus meios-irmãos, eram 3, a regência, mas por convencimento da esposa, uma fogosa mulher que desde essa época mantinha um escandaloso relacionamento extraconjugal com o influente Dom João Fernandes Andeiro, o conde de Orém, El Rei cedeu. Cedeu e morreu em outubro desse mesmo ano. A filha, recém-casada com o rei de Castela, era ainda uma menina de 12 anos, ele com 25. Como é óbvio, a maioridade do varão herdeiro estava muito distante e isso manteria a adúltera rainha por muitos anos no comando do reino, defendida no campo português pela amante e protegida pelo exército do genro, o castelhano rei casado com sua filha. Os portugueses não confiavam na rainha e logo começaram aqui e acolá movimentos em favor da aclamação de Dom Juan I e da sua jovem esposa como reis de Portugal. Não era a maioria. Os membros da corte e a mais alta fidalguia, liderados pelo conde de Orém, eram partidários do cumprimento à risca do tratado. Já os filhos segundos e filhos bastardos dos nobres, as linhagens secundárias, uma burguesia nascente, e parte do clero não queriam ver Portugal subordinado aos reis de Castela. Houve confusão, houve rebelião e houve um atentado. Em dezembro do mesmo ano, apenas um mês e meio passado da morte do rei, o conde de Orém foi assassinado pelas mãos do mestre Davis, Dom João, meio-irmão do falecido rei Dom Fernando I e filho bastardo do rei Dom Pedro I, o de Portugal. Volto uma geração para explicar que esse Dom Pedro I era um homem muito ativo, de muitos romances e uns tantos herdeiros. Teve 3 filhos com a primeira esposa, Dona Constança Manuel, de Castela, 2 rapazes e uma moça. O primogênito não chegou à idade adulta, o infante Dom Fernando herdou o trono. Ainda casado, Dom Pedro caiu de amores por Inês de Castro, aquela mesma que deu origem à expressão Inês é morta, aia de Dona Constança. Inês teve 4 filhos, 3 rapazes e uma moça. O mais velho morreu ainda criança. Varões ficaram Dom João e Dom Dinis. Ambos gozavam da confiança do meio-irmão Dom Fernando I à altura da sua morte. Não foram filhos bastardos, já que Dom Pedro obteve meios de comprovar o casamento secreto que teve com a amante, Inês, após a morte da sua primeira mulher, Dona Constança. Aqui um novo desvio à nossa história principal. Não vou longe, mas veja, não é intriga minha nem gosto de fofocas. Conto apenas que encontrei nos livros, dito por gente séria que sabe das coisas. Por umas questões políticas que não vêm ao caso detalhar, Inês foi assassinada a mando do pai de Dom Pedro, o rei Afonso IV. Após a morte do velho rei e coração de Dom Pedro, deu-se início à perseguição aos assassinos de Inês, a rainha morta. Foram 3 os executores. Os 2 exilados em Castela foram capturados por meio de um acordo de trocas entre os 2 reinos. El Rei fez-os sofrer e matou-os, ele próprio, com requintes de crueldade. O terceiro, Dom Diogo Lopes Pacheco, refugiou-se em Avignon e escapou da fúria do monarca. Terá tido um papel importante junto ao mestre Davis. Voltando aos amores de Dom Pedro, não sei se antes, durante ou por quanto tempo depois de Inês, segundo um célebre cronista da época, El Rei teve por amante o seu escudeiro, Afonso Madeira, a quem castrou por ciúmes. E por fim, da relação com Teresa de Lourenço, nasceu, em 1357, o bastardo Dom João, colocado pelo pai, aos 7 anos de idade, na Ordem de São Bento de Avis, uma ordem religiosa e militar muito rica e poderosa, tornando dele, mais tarde, mestre de Avis dessa história.
Assim como os outros meios-irmãos do falecido Dom Fernando I, o caçula de Dom Pedro frequentava a corte, gozava de confiança do rei e poderia postular a regência. Agora que você começa a perceber o tamanho desse imbróglio, voltamos à história. Morto o conde de Orém pelas mãos do mestre Davis, parte da nobreza tenta convencer Dona Leonor a casar-se com o cunhado, o assassino do seu amante. Ela recusa, refugia-se em Santarém e pede auxílio ao genro. Imediatamente atendida, no mesmo mês de dezembro, as tropas castelhanas invadiram Portugal e encontraram o país no caos. Os portugueses estavam divididos. Havia quem apoiasse a rainha, quem preferisse o rei castelhano, quem defendesse para Dom João, filho de Inês, o justo direito de governar como regente, e também havia aqueles que cerravam armas em favor do mestre Davis, entre eles, ou melhor dizendo, o primeiro deles, o nosso Dom Nuno. A história vai longe, está só começando. Lisboa foi cercada, o Castelo de São Jorge tomado, mas Portugal vai ganhar a guerra. Conta isto lá acima. Não será fácil. O Forte Nuno será o maior herói dessas batalhas, ficará quase tão influente quanto El Rei, mas terá um final de vida inusitado. E continua na próxima semana.